Então, muito bom dia a todas e a todos. Reitero o enorme gosto que a Presidência e toda a Academia do Instituto Politécnico de Viseu têm em receber a 11ª edição do Fórum GDI nesta nossa casa. Parabenizo o incrível trabalho da Comissão Organizadora colocado aqui na magnífica prestação desta organização. Cumprimento aqui os jovens autores deste meu painel. É um gosto ter-vos aqui comigo, é um gosto estar aqui nesta sessão. E cumprimento também todos os participantes, desejando que este segundo dia de trabalho esteja ao nível das vossas melhores expectativas. E sem mais delongas, passava então a apresentar a primeira comunicação Flash Talk, que se intitula Gestão de Dados, tudo em todos os lugares e ao mesmo tempo. Os autores são Bruno Direito, João Pereira, Alexandre Sayal, da Universidade de Coimbra. Tem a palavra. Muito obrigado pela apresentação, bom dia. Eu ia pedir, antes de mais, um pequeno grau de liberdade para fazer um comentário relativamente genérico, até relativamente àquilo que fomos discutindo ontem, e eu acho que também de fazer aqui um bocadinho a perspectiva do investigador. A Robin ontem fez este primeiro exercício, só para termos uma ideia, quem é que faz a investigação e 90% do seu tempo passa em investigação? Temos aqui, na verdade, acabam por ser até relativamente poucas mãos no ar. É uma das coisas que eu até acho que ao longo das últimas sessões, eu acompanho sobretudo o Fórum da GDI da versão em Coimbra, o 8º, e nós temos trabalhado aqui muito ao nível dos serviços, ao nível da disponibilização dos serviços, mas eu penso que há aqui uma mudança de paradigma que pode não estar sempre associada aos serviços. É a alteração do processo do próprio serviço. A forma como o investigador mudou o seu paradigma, como faz a investigação e como tende a tornar todo o seu processo mais transparente. E isso muitas vezes, e eu posso dar o meu exemplo de uma forma muito, muito concreta. O momento em que eu comecei a fazer o DMP não foi o momento em que eu troquei o paradigma como troquei a maneira de fazer ciência. Foi quando eu tive noção dos novos requisitos e de tornar o processo mais transparente, e muitas das vezes os requisitos são coisas que acabam por me ajudar no meu dia-a-dia, sobretudo na interação com os meus colegas. E esse foi o passo fundamental para perceber o que é que o DMP pode alterar no meu dia-a-dia e o que é que os repositórios, na verdade, depois também ajudam no meu dia-a-dia. E esta mudança de paradigma vai muito ao encontro daquilo que a Robin falou ontem, que é alimentar, apoiar, dar mais valor, ainda mais valor, diria eu, aos early adopters, porque esse é que promovem a mudança de paradigma de como se faz ciência. Portanto, era só esta primeira nota introdutória que eu gostava de deixar. É óbvio e fundamental a criação de serviços, porque esse é que alavancam depois a mudança de paradigma no dia-a-dia, como se faz a investigação, mas esta questão de mudança de paradigma envolve um pouco mais do que apenas o serviço, é como o dia-a-dia passou a ser feito pelos investigadores. Passando para a apresentação, eu não sei se toda a gente acompanhou esta referência que está no título da nossa apresentação, mas na verdade isto é uma referência a um filme. Everything, Everywhere, All at Once. E isto, não sei se toda a gente, não sei se alguém conhece o filme, já agora? Ok. Acho que pode não ser clara esta referência ao filme, mas aquilo que eu gostava de trazer é muitas das vezes no processo de investigação, e aqui vamos voltar um bocadinho atrás, aquilo que a Robin também falou um bocadinho disso ontem, aquilo que se faz durante o processo de investigação. Não é a parte final, não é a questão da documentação, não é o processo quantitativo ou da apresentação de um output formal, é o processo enquanto estamos a fazer a investigação. E uma das coisas que acontece muitas vezes é a replicação de elementos comuns. E muitas das vezes são feitas cópias repetitivas sem necessidade nenhuma. E, portanto, dentro dos vários elementos que compõem o processo científico, nenhum destes elementos é absolutamente estático, ele vai evoluindo. O dataset não é adquirido todo no mesmo momento, ele vai sendo adquirido ao longo do projeto. A sua partilha também não deve ser feita de uma forma estática em momentos e momentos completamente isolados no tempo. Ele é um processo iterativo, é um processo que vai sendo construído ao longo de todo o projeto. Eu dividi aqui, sobretudo, aqui estamos a falar concretamente, não é do projeto como um macro, mas enquanto estamos a trabalhar, o que é que nós normalmente trabalhamos?
E se já trabalharmos com algum grau de interoperabilidade e tentar partilhar com os nossos colegas, nós já estamos a trabalhar na cloud, provavelmente, e estamos a trabalhar com documentos mais formais, podem ser fecheiros de texto, ou podem ser PDFs, gráficos, imagens, o que é que seja, podem estar no Google Drive, no Dropbox, no OneDrive, se tiverem uma solução interna numa máquina local, tanto melhor. Temos também uma vertente mais de programação, pipelines, criação de projetos, e também muitas vezes temos fecheiros binários, muitas vezes associamos até ao RAW. E muitas das vezes este RAW é que depois acaba por verter para repositórios de dados, que depois têm uma determinada versão final. Se este processo não for acompanhado de uma forma integrada e planeada desde o seu início, a versão final vai resultar de uma coisa destas. Vai haver 10 versões antes de chegarmos à versão final, que é aquela que vai ficar publicada no serviço. E, portanto, há imensos desafios para evitar que aquilo aconteça. E muitas das vezes, quando aquilo acontece, deixem-me só voltar, quando aquilo acontece, a versão final nem sempre vai acompanhar todas as alterações que foram feitas. Vai haver erros e vão-se perder coisas pelo caminho. E, portanto, há muitos desafios nesta questão do trabalho colaborativo. A questão da partilha, como é que se partilham, sobretudo quando ganhamos alguma escala no tipo de dados, como é que se faz a gestão de atualizações para evitar que aquilo aconteça, quantidade de fecheiros que depois têm pequenas iterações, mas que depois não vão sendo acompanhadas por todos, quer ao nível dos dados, quer ao nível, por exemplo, de pipelines de análise, quer ao nível de interoperabilidade. Se o meu código funciona na minha máquina, funciona no teu, e porquê é que não funciona? Então vou ter que instalar uma nova package. Então, mas a partir de agora, qual é a package que vai funcionar para gerar aqueles dados? O que é que eu vou partilhar no final para dizer que aquele resultado verteu daquele dataset com aquele código? Como é que eu asseguro que isto funciona tudo? Portanto, no final, assegurar a reportabilidade. Grande parte dos projetos funcionam assim. O PI tem dinheiro, há de haver alguém que vai adquirir dados, vai ter o dataset original, vai haver alguém especialista num determinado software, é que ele vai fazer a primeira análise. Muitas das vezes o que vai acontecer é, ok, isto é muito porreiro, mas o meu contrato vai acabar entretanto. Eu quando sair daqui vou deixar o meu dataset como eu analisei. Depois vai haver um segundo software, vai pegar naquilo e vai fazer uma segunda análise. O que vai acontecer é, alguns anos mais tarde, ou alguns meses mais tarde, ou simplesmente teve outra ideia e o PI vai dizer, tenho aqui estes dados, vou aplicar outra coisa qualquer. E o que vai acontecer é que vão havendo cópias e muitas vezes elas não são cópias fiéis, muitas vezes é cópia de uma coisa que já foi alterada, é cópia de uma coisa que já foi pré-processada e, portanto, vai-se perdendo o rastro que até permite, de alguma forma, algum tipo de auditoria. Aquilo que eu venho apresentar, uma questão mais de boa prática, uma ferramenta que nós estamos a tentar implementar no nosso workflow na Universidade de Coimbra, dentro da equipa que trabalha nas áreas da imagem médica no nosso grupo de investigação, que é esta ferramenta DataLab. Na verdade, isto funciona como um wrapper, é algo que não é uma tecnologia nova, basicamente tenta incluir a tecnologia Git e o Git Annex. Só para explicar muito rapidamente, o Git é um sistema de controle de versões, o Git Annex permite fazer a mesma coisa, só que não apenas ao texto, mas ao nível de dados, permite a sincronização distribuída de ficheiros, permite a gestão de ficheiros e o controle de versões. Aquilo que nos permite fazer é um determinado investigador, ok, define a sua estrutura de projeto, ele vai partilhar esta estrutura de projeto, as outras pessoas podem começar a acumular as suas próprias estruturas dentro daquela estrutura e isto fica tudo dentro de uma determinada estrutura. Depois há uma subpasta que vai ficar partilhada entre todos, que vai permitir sempre acompanhar esta estrutura e quais são as pastas que estão nested, portanto, que estão afiliadas dentro das pastas mãe. Qual é aqui o passo fundamental e aquilo que é a mais-valia desta ferramenta? Nós podemos desacoplar o que é a estrutura desta árvore de dados dos dados em si. Portanto, o que nós mantemos, na verdade, não é os dados, mas, acima de tudo, são os nomes dos fecheiros. Porque, na verdade, grande parte do nosso trabalho é manter a estrutura de pastas como um todo. Mas nós, grande parte do tempo, nós não precisamos dos dados todos. Nós só precisamos de 2 ou 3 dados. Se pensarmos em grandes cohortes, nós normalmente não trabalhamos com a cohorte toda, nós vamos trabalhando aos bocadinhos com diferentes pedaços do nosso dataset macro. Então, aquilo que esta estrutura permite é manter a visão completa sempre para todos os investigadores. Na verdade, aquilo que nós temos é symlinks com o nome do fecheiro. Reparem, aquilo que mantemos é o nome do fecheiro. O standard para o nome dos fecheiros é fundamental para sabermos o que é que lá está, para sabermos o que é que temos que ir buscar, quando é que queremos ir buscar. E aquilo que nós podemos fazer é basicamente ter o nosso dataset alojado num servidor qualquer, pode ser dentro
das vossas instituições, numa máquina que seja partilhada, ou pode estar no repositório externo, desde que os dados sejam anonimizados, preenchendo, obviamente, todos os requisitos de proteção de dados, caso isso se ponha. Aquilo que acontece é, a partir do momento em que esta plataforma está toda centralizada, eu posso ir buscando os dados, e a única coisa que esta ferramenta me permite fazer é, eu só tenho que perguntar se há novos dados, e ele basicamente, imediatamente vai ver toda a árvore de fecheiros e vai atualizando e vai dizendo, ok, há aqui estes novos fecheiros, eu vou-te dizer que estes fecheiros estão disponíveis, vais ficar aqui também com o link para o fecheiro, se quiseres fazer download, fazes quando quiser. E, portanto, isto funciona só com meia dúzia de instruções, fazer clones, fazer irmãos, basicamente é mapear as pastas para o meu computador, mas a única coisa, mantenho sempre esta ideia, que a única coisa que eu estou a partilhar é uma imagem lógica da estrutura de fecheiros, mas eu não estou a partilhar os fecheiros em si, eu só vou buscar os fecheiros se realmente quiser, e portanto isto permite separar toda a lógica entre manter a estrutura do projeto e o acesso a dados, mantendo sempre o acesso a dados. Onde é que isto assenta e é fundamental ter? É um standard. Eu preciso de um standard para saber exatamente qual é a estrutura e quais são os nomes dos fecheiros e o que é que aqueles fecheiros realmente representam. Porque se eu tiver os fecheiros de uma forma estruturada, eu rapidamente consigo perceber, eu preciso deste dado para fazer esta análise ou não. E, portanto, o que é que isto no final me permite fazer? Uma análise exploratória, mas é sempre replicável, porque todo este projeto está partilhado entre os elementos da equipa, os dados também estão sempre acessíveis para todos os elementos da equipa e eu, no limite, até posso sincronizar e posso fazer as pipelines a correrem internamente dentro desta aplicação. E, portanto, dentro depois de todo o ecossistema que me permite fazer datasets, que me permite fazer análises exploratórias, isto é completamente funcional. Onde é que eu também queria terminar? Esta estrutura também funciona dentro de alguns repositórios, sobretudo na nossa área científica, de imagem médica, e, portanto, esta estrutura, na verdade, é que está vertida, por exemplo, neste repositório, que é um dos mais conhecidos a nível mundial na imagem médica, que é o OpenEuro, e nós já temos lá alguns, e, basicamente, isto é o que nós vemos na página do repositório. Na versão local não é mais do que um dataset com algumas pastas, que é aquelas onde nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. Mantemos sempre este dataset no nosso dia-a-dia, dentro desta estrutura macro que falámos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a esta apresentação da Universidade de Coimbra, que, entre outras noções, nos traz aqui um flash sobre o dinamismo dos dados e a reprodutibilidade. As questões ficarão para o final das apresentações todas e passávamos então à próxima apresentação, que se intitula Estar Perto para Chegar Mais Longe. A Biblioteca e as unidades de investigação da Universidade de Aveiro como parceiros na gestão de dados de investigação. O painel dos autores são a Andreia Martins, Bela Nolasco, Filipe Bento, Rita Gonçalves, Susana Lopes, da Universidade de Aveiro. Tem a palavra. Obrigada. Bom dia. A nossa comunicação chama-se Estar Perto para Chegar Mais Longe, porque o nosso objetivo é partilhar o trabalho de parceria que a Biblioteca da Universidade de Aveiro e as unidades de investigação da Universidade têm desenvolvido nesta área da gestão de dados de investigação. O percurso da Biblioteca no apoio à gestão de dados de investigação começou mais ou menos em 2017, com a autoformação da equipa, a participação em eventos sobre esta temática e também a inclusão desta temática, deste tipo de conteúdos, nos nossos conteúdos de apoio e nas ações de formação que fomos realizando para a nossa comunidade. Um marco importante nesta timeline foi o lançamento do repositório de dados de investigação da Universidade de Aveiro em 2022, o DUNAS. E depois, em 2023, iniciámos então este contacto com as unidades de investigação e solicitámos que em cada uma delas fosse identificado um pivô para os dados de investigação. Depois, este ano, iniciámos as sessões de formação a esse grupo de pivôs e também a disponibilização de conteúdos de apoio adaptados a esse público. Para contextualizar, a estrutura do DUNAS baseia-se ou espelha a estrutura orgânica da Universidade e, por isso, nós vamos ter no primeiro nível da estrutura do repositório uma coleção para cada unidade de investigação da instituição e depois, dentro dessa coleção da unidade, ela poderá criar as subcoleções necessárias, nomeadamente uma subcoleção por cada projeto de investigação da unidade.
A Universidade de Aveiro tem 20 unidades de investigação e, portanto, concluindo assim, cada uma terá uma coleção própria no primeiro nível da estrutura do repositório Dunas e cada uma tem um pivô designado para os dados de investigação da unidade. As principais funções destes pivôs estão ligadas com o repositório Dunas, mas poderão abranger outras áreas. E então os pivôs têm a responsabilidade de administrar a coleção da unidade de investigação no repositório Dunas, criando as subcoleções necessárias dentro dessa coleção e atribuindo as permissões necessárias para os administradores dessas subcoleções criadas. Eles têm também a tarefa de controlar e gerir o espaço de armazenamento usado pela unidade de investigação, isto porque, ultrapassando uma determinada cota, poderão ser imputados custos à unidade de investigação. Os pivôs não estão sozinhos neste fluxo do repositório Dunas, claro. Ele é iniciado sempre pela equipa da biblioteca, que gera o repositório e também garante todo um serviço de apoio a todos os intervenientes neste fluxo. A equipa da biblioteca cria então as coleções de primeiro nível e dá permissões de administração dessas coleções de primeiro nível aos pivôs para os dados de investigação e depois esses pivôs criam as subcoleções e dão permissões aos gestores de dados do projeto, tipicamente são esses que administram as subcoleções dentro da coleção da unidade de investigação. E depois entram também aqui os investigadores que depositam os dados no repositório. O primeiro passo para pôr em prática este modelo que concebemos foi o contacto com os coordenadores das unidades de investigação, para que então designassem um pivô em cada uma na sua unidade de investigação. Este contacto teve também o apoio da Vice-Reitoria e do Gabinete de Apoio à Investigação. E então com esses contactos entramos em contacto com os pivôs das unidades de investigação para calendarizar sessões de formação. Nós pensámos numa sessão de formação adaptada a este público-alvo, especificamente, e ela foi dividida em duas partes. A primeira parte é uma contextualização do tema da gestão de dados de investigação e percorremos uma série de boas práticas de gestão de dados de investigação. A segunda parte foi focada no Dunas e uma parte também mais prática, focada nas funções do pivô dentro do repositório. Realizámos 3 edições desta sessão de formação e, com isso, nós conseguimos que todos os pivôs designados participassem numa das edições, participassem nesta sessão de formação. Tivemos também presença de outros elementos das unidades de investigação que, não sendo pivôs, poderão também assumir tarefas relacionadas com a gestão de dados de investigação. Tivemos também a presença das colegas do Gabinete de Apoio à Investigação. Nós iniciávamos sempre as sessões com um momento mais informal, de partilha, e pedimos que cada um dos participantes apresentasse o seu perfil e a experiência que tinham na gestão de dados de investigação e também que nos falassem sobre as práticas de gestão de dados de investigação das suas unidades de investigação. Quanto ao perfil, nós temos investigadores, temos diferentes perfis, temos pivôs que são investigadores, outros que são gestores de ciência e outros que são assessores da unidade. Nós, quando contactámos os coordenadores, não definimos à partida um perfil, deixámos isso ao critério do coordenador, tendo em conta as características da unidade que coordena. Também resultado destes diferentes perfis, também temos então pivôs com diferentes níveis de conhecimento e de experiência na gestão de dados de investigação. Quanto às práticas de gestão de dados de investigação dentro das unidades, foram feitas várias partilhas, mas destacamos aqui a referência que fizeram à necessidade de uma maior normalização das práticas nas unidades. Em complemento à sessão de formação, nós disponibilizámos também conteúdos de apoio. A própria apresentação usada na sessão de formação consideramos que é útil porque funciona quase como um tutorial. Criámos um manual do administrador de coleção no Dunas, focada então no papel do pivô, e também enriquecemos e acrescentámos conteúdos ao nosso guia temático sobre o Dunas. O balanço que fazemos das sessões é positivo, tivemos feedback que foi uma sessão útil,
Os participantes também foram sempre muito ativos durante as sessões, colocaram questões, tiraram dúvidas, partilharam dificuldades, preocupações e por isso nós sentimos essa participação da parte deles e também achamos que por isso houve aqui um espaço de troca de experiências e partilha, porque as dificuldades, as preocupações e as soluções de uns também são a de outros. Consideramos que estas sessões também foram um impulso para o maior uso do repositório Dunas e para nós, equipa, foi uma forma de aumentarmos o nosso conhecimento em relação às práticas e às necessidades da nossa comunidade de investigadores. Para o futuro, pretendemos continuar a oferecer à nossa comunidade de investigação webinars e conteúdos temáticos na área da gestão de dados de investigação e, nomeadamente, na elaboração de planos de gestão de dados. Para as unidades de investigação, pensamos oferecer esta mesma sessão, mas adaptada ao público dos investigadores da unidade. E para os pivôs, queremos continuar, claro, a caminhar junto com eles e a apoiá-los nas suas tarefas, nas suas funções e também no apoio, pensamos também apoiar na criação de conteúdos específicos da área temática, das áreas temáticas que são abrangidas pelas suas unidades. É só. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Tivemos aqui um exemplo de uma estrutura funcional de ligação entre a biblioteca e as unidades de investigação e também um exemplo como a formação vai quebrando as primeiras barreiras. Muito obrigado. Passávamos à próxima apresentação, Enhancing National Research Data Accessibility Through FEGA Environment, que nos é apresentada pelo tem como autores Jorge Oliveira, da Universidade de Lisboa, e Jorge Silva, da Universidade de Aveiro. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Jorge Silva e, conjuntamente com o Jorge Oliveira, que não pode estar aqui, somos os dois coordenadores técnicos do projeto FEGA e vou-vos tentar explicar um pouco aqui o que é este projeto e como é que podemos melhorar a nível nacional a investigação e o acesso a dados sensíveis. Portanto, porque é que nós precisamos do FEGA? Primeiramente por causa das leis europeias, incluindo principalmente o GDPR, que impõem legislações e regulações específicas para armazenamento e partilha de dados genómicos. Concretamente, estes dados precisam de manter-se descentralizados e ser geridos dentro de cada região ou cada país de forma específica, de modo a que possa cumprir as leis locais e ser regido desta maneira. Portanto, há necessidade da criação, ou houve a necessidade de criar este sistema federado que cumprisse estas leis e, ao mesmo tempo, fosse possível fazer a partilha destes dados que são sensíveis. Que dados é que estão albergados no FEGA? Isto é uma rede federada europeia de genomas e fenótipos, portanto, nós temos maioritariamente dados ómicos de seres humanos que provêm de projetos de investigação biomédica e, como tal, são bastante sensíveis. Portanto, isto é uma rede. Esta rede funciona mais ou menos como estão aqui a ver no gráfico. Há um nó central, que é gerido pelo CRG e o Wembley ABI. São institutos que estão em Barcelona e no Reino Unido. E aqui é albergado os dados que não são sensíveis, ou seja, os metadados relativamente aos datasets que estão em cada um dos nós nacionais. Portanto, ligado a este Central EGA estão vários nós de diferentes países, incluindo o nosso, e em cada um dos nós existe exatamente estes dados sensíveis que têm que estar guardados a nível nacional. Pronto, portanto, isso cria uma rede que depois permite aos investigadores pesquisar sobre os dados e, se tiverem acesso a estes, fazer investigação sobre eles. Assim, rapidamente, quais é que são as features principais do FEGA? Portanto, como eu disse, permite uma maneira segura de aceder a estes dados genómicos e os dados fenótipos que estão associados, protege os dados
sensíveis, é fácil de usar, tem várias ferramentas que permitem a submissão, o acesso e o download dos dados. Como eu já expliquei, é um projeto que é dedicado a soluções de genómica, segue vários estándares internacionais que são aprovados pelo G248, nomeadamente o Crypt4GH, que é uma maneira de encriptar os dados, e é reconhecido por muitos jornais internacionais como sendo um repositório que é fidedigno e confiável. Para além disto, é considerado pela Europa como sendo um resource, como um resource core, portanto tem developers a trabalhar constantemente nesta solução e é garantida que este projeto vai continuar durante algum tempo, porque é considerado como um recurso muito importante. Aqui está um mapa da adoção de diversos países e o estado atual em fevereiro de 2024. Como expliquei, os nossos centrais estão em Espanha e no Reino Unido. Há também já bastantes países que assinaram o Collaboration Agreement do FEGA. Há alguns países que já estão dentro do comitê, como é o nosso caso, e há alguns que estão a trabalhar para a criação de um nó próprio e outros que já demonstraram interesse em pertencer a esta rede. Também já há bastantes nós que atualmente têm dados sensíveis nesta rede. Portanto, as funcionalidades core do FEGA são 4, nomeadamente permitem a pesquisa de dados por parte do investigador, permite também a submissão de dados. Um investigador que tenha dados biométricos sensíveis consegue submeter a esta plataforma dados. Outros investigadores conseguem também pedir acesso aos dados que achem de interesse dentro desta plataforma e, obviamente, se tiverem permissões, conseguem fazer download e analisar os dados. Portanto, temos aqui basicamente como é que funciona atualmente a pipeline. Há 3 grandes processos, não é? Que é o processo de submissão, o de pedir acesso e depois de analisar os dados. Para fazer a submissão dos dados, o investigador tem que falar com o Data Access Committee, assinar um DPA, um Data Processor Agreement, e depois da verificação por parte do Helpdesk e de fazer o processo que já vou explicar a seguinte, os dados ficam disponibilizados na plataforma. Depois, o investigador, se quiser fazer uma análise sobre os dados, tem que fazer um Data Access Agreement com o DAC, que é basicamente explicar porque é que se precisam dos dados, para que é o estudo, para que é que vai ser necessário, quais é que são as considerações éticas, e o DAC, ao analisar isto, verifica, bem, será que posso dar acesso? Se não, o que é que tenho que mudar aqui? Isto pode haver alterações neste processo do Data Processor Agreement, e quando é satisfeito um entendimento de para que é que são os dados e o DAC aprova, pronto, o investigador pode realmente fazer análise sobre os dados, fazer download dos dados e analisar. Aqui temos aqui um workflow, assim rapidamente, só de como é que a submissão dos dados é feita. Aqui há duas partes, que é a parte do submitter e a nossa parte, que é o FEGA Portugal. Então, um investigador tem que fazer a submissão de 2 tipos de dados, os dados RAW, que é os dados sensíveis, e os metadados. Pronto. Os dados RAW são submetidos por SFTP para um dos nossos servidores, um inbox, e os metadados são submetidos para o portal, o Central FEG, através da HTTPS. Depois, já feita uma identificação do dataset, o investigador faz um linkage entre os metadados e os dados sensíveis. Isto, depois deste processo estar aqui, passa para o processo de ingestão, que já passa para o nosso lado, em que o nosso helpdesk, as pessoas que estão a trabalhar aqui nisto, nomeadamente dentro do Biodata, fazem validação dos dados, veem se está tudo correto, veem se os dados estão de acordo com os estándares que são obrigatórios, vê-se qual é a qualidade dos dados e depois de aprovar, então os dados encriptados passam para uma VM e os headers desses dados e as chaves de encriptação passam para outro. Depois são armazenados em buckets S3 como backups. Pronto. Assim, para concluir, o FEGA é um serviço fácil de usar,
é um serviço seguro, dá bastante controle aos dados, ou seja, permite-nos ter algum controle sobre o que é que acontece realmente aos dados sensíveis e é sustentável. Portanto, se tiverem interesse, podem ir a fegaportugal.podata.pt e ver como é que a equipa e como é que este serviço funciona. Obrigado. Muito bem, agradecemos ao Jorge Silva este flash sobre um repositório de dados sensíveis para as ciências ómicas e que também pode estar a acumular dados fenotípicos também de elevada sensibilidade. Passávamos agora para o repositório Setups, eles já dirão que não é assim que se pronuncia, a Critical Digital Humanities Approach to Data. Os autores são Luciano Moreira, Joana Pinella, Raquel Sousa, Joel Faustino, Filipe Ferreira, Lile Cobaliani, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Bom dia a todos, meu nome é Joel, estou aqui a representar o Setups está correto, é assim que se diz mesmo. Na qualidade de membro da equipa GERAS, dos Junior Researchers in Anglo-American Studies, dos nomes que vêm ali, somos eu, a Joana, a Raquel e a Lile, e temos ali dois membros extremamente importantes para o trabalho que nós fazemos, que são o Filipe, que é o nosso engenheiro digital, e o Dr. Luciano Moreira, que é o nosso orientador. Portanto, hoje proponho-me a fazer aqui uma apresentação do nosso repositório, do repositório do Setups, explicar porque é que ele é diferente, em que valores é que se alicerça e aprofundar um bocadinho os vários programas de divulgação a que ele está ligado e, finalmente, terminar com um apelo à ação da vossa parte. Portanto, está aqui a pergunta fundamental. Porquê é que precisamos do repositório Setups se temos tantos recursos de acesso livre? O que é que faz o Setups o repositório único? E para isto é importante falar um bocadinho das origens do Digital Lab, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do repositório. Portanto, o Digital Lab, o laboratório digital do Setups, foi criado em 2017 por iniciativa da professora Fátima Vieira, da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, e originalmente acolheu os contributos de jovens investigadores na área dos estudos anglo-americanos. No entanto, o reconhecimento dos meios digitais como uma ferramenta vital para a nossa investigação e para a divulgação e preservação dos nossos projetos é anterior a esta iniciativa em muitos anos. Portanto, desde então, o Setups tem desempenhado um papel de liderança na coordenação de um sem número de projetos e bases de dados digitais, e alguns dos quais então vão ser explicados nesta apresentação. Portanto, o nosso repositório preenche uma necessidade crítica, que é, mesmo com uma grande quantidade de recursos de acesso livre, open access, que estão disponíveis, há poucos que dão prioridade à ciência aberta como uma abordagem interdisciplinar e colaborativa, e especialmente no aspecto de tentar estabelecer pontes entre aquilo que é o público académico e o público em geral. Portanto, o repositório nasce do desejo de criar uma coisa diferente. É uma plataforma onde os metadados, as ideias e a comunidade se intercalam, se cruzam. Ao contrário dos repositórios tradicionais, o nosso está completamente alicerçado nestes 5 valores que vocês veem aqui. A abertura, a diversidade, a colaboração, a experimentação e a sustentabilidade, que não são só valores abstratos, refletem a nossa responsabilidade para com o público, tanto académico como geral, e são aquilo que mantém a relevância do repositório e que o pode tornar diferente entre outros recursos de acesso livre. Portanto, repositório, vocês todos entendem que está na raiz de repor, reponere, em latim, colocar outra vez, e serve como recipiente para preservar e partilhar o conhecimento de forma intergeracional. Desde dos tempos das grandes bibliotecas clássicas, o exemplo óbvio é a grande biblioteca de Alexandria, até hoje os repositórios evoluíram, mas o papel continua a ser o papel fundamental que sempre tiveram, que é a preservação sustentável do conhecimento. Atualmente, o desafio consiste em integrar a sustentabilidade numa plataforma digital que promova o acesso aberto e as contribuições da comunidade geral. O nosso repositório é uma plataforma única que vai para além de mero armazenamento de dados. O público ultrapassa as fronteiras do mundo académico
e não académico, como é óbvio. Queremos estabelecer a ligação entre os dois e está então aberto e acessível a investigadores, a estudantes e a curiosos também. Portanto, temos uma interface envolvente e que é visualmente apelativa, e o nosso objetivo é encorajar as pessoas a aceder, interagir e a contribuir para os projetos. Alguns dos nossos projetos, então, consistem em bases de dados como, por exemplo, esta aqui, que é a Alimentopia, é uma coleção de 121 entradas sobre romances utópicos e distópicos estudados no âmbito de estudos alimentares, de food studies, e excertos pesquisáveis de livros que respondem a questões sobre o consumo, preparação e produção de alimentos. Para saberem mais sobre este projeto, podem também aceder ao novo site da Alimentopia, onde podem encontrar informações sobre os projetos, eventos e sobre as publicações anteriores. Temos também a base de dados Anglophone Travelers in Portugal e o website, que é uma coleção de perspectivas estrangeiras sobre a história, a cultura e a sociedade portuguesas do século XVIII ao século XX, onde se pode saber mais sobre autores e artistas anglófonos que viajaram por Portugal e centraram o trabalho que fizeram em Portugal, na paisagem portuguesa e na experiência cultural portuguesa. Depois temos o Vegetariano, que é uma base de dados pesquisável sobre o periódico português O Vegetariano, mensário naturalista ilustrado. Foi publicado entre 1909 e 1935, na qual estão indexados todos os itens desta publicação, para além de outros resultados de investigação e divulgação relacionados. E temos também Os Vegetarianos, que foi uma coleção organizada pela minha colega, pela Joana, que é uma coleção que lista os assinantes do Vegetariano, que identificamos com a ajuda de muitos colaboradores. E temos aqui, por exemplo, eu sei que haverá aqui pessoas que são das ciências e da biologia e conhecerão este nome, Ernst Haeckel, o ilustrador naturalista do século XIX, que, por sinal, foi descoberto que era assinante da revista do Vegetariano. E temos também disponível um mapa mundo interativo que ilustra a forma como estes vegetarianos no início do século XX estavam espalhados pelo mundo. Temos também a bibliografia Lyman Tower Sargent, que é o principal repositório de bibliografia crítica sobre a utopia. Contém mais de 20 mil obras. O projeto está dependente das contribuições de académicos que possam ter interesse em acrescentar objetos digitais à base de dados. O objetivo é construir uma lista completa de fontes críticas no campo dos estudos utópicos, em qualquer língua, sob a forma de resumos ou textos completos, permitindo aos navegadores, permitindo aos investigadores navegar facilmente através da organização das fontes por temas. Como o nome indica, o repositório foi organizado por Lyman Tower Sargent, que é um académico americano da Universidade de St. Louis, no Missouri, e que é provavelmente o maior especialista em estudos utópicos do mundo. Portanto, o repositório é mais do que um simples arquivo. Queremos aqui estabelecer um horizonte onde podem ser contempladas novas perspectivas. E esta dupla função é exemplificada pelo trabalho que fizemos com o repositório Lyman Tower Sargent. Com base nele realizámos uma investigação e escrevemos um artigo intitulado Looking from a Distance, Digital Humanities Insights into the Field of Feminist Utopian Criticism, que será apresentado no próximo mês, e que utiliza milhares de metadados do repositório para compreender a natureza do pensamento utópico feminista ao longo da sua história. Portanto, fizemos uma leitura distante com o auxílio de ferramentas digitais e isto permitiu-nos compreender quais é que eram os temas relevantes para o conjunto de autores de estudos utópicos que contribuíram para o nosso repositório. E, portanto, finalmente, quero incentivar toda a gente aqui a participar no repositório e a tornar-se parte desta comunidade. Como eu disse, isto, apesar de ser um repositório que é claramente baseado nas humanidades e na literatura, queremos ultrapassar fronteiras e, nomeadamente, estabelecer esta ponte importante entre o mundo académico e o público geral. Portanto, não importa de que área sejam, queremos convidar-vos a contribuir, a explorar e a ajudar-nos a moldar este espaço para que ele seja o mais dinâmico possível. E só todos juntos é que podemos garantir que o repositório não serve só para preservar o conhecimento, mas também que inspire a investigação futura. Obrigado. Muito obrigado ao Joel Faustino, que nos traz aqui também um apontamento histórico sobre os repositórios e os aspectos diferenciadores
do repositório Setups. Passávamos para a quinta e última flash talk desta sessão, que é do repositório do Minho e que vem trazer-nos a garantia da qualidade no repositório de dados da Universidade do Minho, um caminho alinhado com a ISO 9001. Os autores são Paula Moura, André Vieira, Pedro Príncipe e tem a palavra. Obrigado, bom dia. Sou André Vieira e venho então falar aqui um pouco sobre o percurso que o repositório de dados da Universidade do Minho tem percorrido aqui rumo à qualidade e à garantia da qualidade do serviço que disponibiliza. Seguindo aqui este mote, que este serviço é utilizado, ou seja, utilizado pela comunidade de investigadores da instituição para a boa gestão de dados e para a adoção de boas práticas de ciência aberta. É um serviço que se enquadra aqui numa estratégia institucional para apoiar as atividades de gestão de dados de investigação da Universidade. Esta política, esta estratégia já foi sendo apresentada e o repositório de dados inclui-se aqui neste conjunto, neste portfólio de serviços. E com vista à garantia de qualidade do repositório de dados, desde a sua implementação, em 2020, houve este objetivo de percorrer este caminho com vista à garantia da confiabilidade e qualidade do serviço. E aqui inclui-se a compatibilidade com diretrizes globais, como é o caso das diretrizes do OpenAIRE para repositórios de dados, o registro em diretórios globais e também o percurso para obter a certificação Core Trust Seal e também da ISO 9001. Para dar robustez a tudo isto, já há pouco acabei por falar, há um conjunto de documentação, de definição de procedimentos que desde o início foi necessário assegurar, juntamente com processos de curadoria de dados, apoio e formação à comunidade, para que o serviço possa ser utilizado de forma adequada e adotem boas práticas de gestão dos dados de investigação. E então aqui neste slide conseguimos aqui observar tudo aquilo que depois, a partir daí, foi desenvolvido. Portanto, o registro em diretórios globais, aqueles que já conhecem, o Referee Data, o File Sharing, o OpenAIRE, DataSite. Depois também aqui o processo de avaliação aos critérios e aos requisitos do Core Trust Seal, que teve início em 2023, com uma primeira submissão a acontecer no mês de julho. Entretanto, no início deste ano, obtivemos o resultado da primeira avaliação, em que eram solicitadas uma série de esclarecimentos ou alguns detalhes que necessitariam de algum tipo de melhoria. Já foi feito esse trabalho de clarificação e acabamos de realizar a segunda submissão. Agora ficaremos a aguardar pela segunda revisão, com vista à obtenção desta certificação. Digamos que aqui num processo simultâneo e alinhado também com o facto do serviço de documentação em bibliotecas se encontrar certificado pela ISO 9001, no que diz respeito à gestão dos seus processos, foi um processo natural o repositório de dados também se submeter a esta certificação. Nomeadamente, todos os procedimentos que eu elenquei, que foram definidos desde o início, foram submetidos e adequados aqui à nomenclatura da norma ISO 9001. E, portanto, olhando aqui para a coluna, a cinza, fizemos corresponder às diretrizes e estrutura de certificação da ISO, todos os procedimentos que o repositório já tinha implementado, em que incluiu, por exemplo, a identificação de todos os atores ou autores que interferem com o serviço e os modos de interação com o serviço, onde se incluem as entradas e saídas. Entradas são os datasets que são submetidos para depósito e para validação. As saídas é a publicação e disponibilização destes datasets e deveremos descrever todos os procedimentos que estão por trás disto. E também todas as restantes atividades que são inerentes à gestão do serviço. Depois de realizar esta adaptação, existiram diferentes momentos de auditoria, começando por uma auditoria interna, onde foi possível verificarmos se tudo aquilo que nós, preparamos estava em conformidade com aquilo que era exigido
pela norma, obtivemos um feedback bastante valioso e que nos permitiu fazer alguns ajustes e, por fim, foi realizada uma auditoria externa, onde efetivamente, digamos, de forma mais exigente ainda, fomos avaliados, o serviço foi avaliado e obtivemos essa validação e confirma-se que os procedimentos que nós temos implementados estão adequados com a norma ISO 9001. Isto não é um processo que termina aqui, tanto a certificação ISO 9001 como também a certificação Core Trust Seal é um processo contínuo com vista à adequação do repositório às exigências que neste domínio e nesta área da GDI exigem. Portanto, é sempre necessário identificar melhorias a implementar e a identificação destas melhorias vai-nos permitir identificar os contributos para a contínua certificação de qualidade do serviço. Para além de obtermos essa certificação, mais do que dizermos que estamos em processo de certificação Core Trust Seal, obter essa certificação ISO 9001, o mais importante são os benefícios que nós conseguimos acarretar e trazer para o serviço que oferecemos à instituição, aos utilizadores da instituição. E este processo acabou por promover a melhoria da definição dos procedimentos associados às atividades de gestão do repositório. Como disse há pouco, apesar da sua definição desde o início, todos estes procedimentos ajudam-nos a melhorar. Também promoveu uma organização e documentação dos processos de forma clara e transparente e também a otimização da gestão de recursos e atores que interagem com o serviço. Todos estes elementos acabam por estar também disponibilizados de forma aberta, não só para os intervenientes no serviço, aqueles que são os investigadores que utilizam o serviço para depósito de dados, mas também abertos à comunidade. Existe uma página dedicada do serviço, onde todos estes procedimentos, políticas, são sistematizados e apresentados à comunidade para consulta. Isto também é importante para demonstrar evidências junto da certificação, porque para além de dizermos que cumprimos com uma série de procedimentos, é necessário indicar evidências que nós realizamos este tipo de atividades. Portanto, isto acaba por ser um processo contínuo, com vista à melhoria contínua e renovação periódica da certificação. Obrigado pela atenção. Muito bem, muito obrigada. André Vieira traz-nos aqui um flash sobre a maturidade do repositório da Universidade do Minho, já com procedimentos de melhoria contínua implementados com vista à certificação. Iniciávamos agora um curto período de debate, de discussão sobre estas flash talk. Eu pedi à audiência que muito brevemente só dissesse o seu nome e a afiliação e indicasse a qual dos autores dirige a sua questão. Tem, portanto, a palavra, é só fazer sinal que temos ali um microfone, isso mesmo. Obrigado pelas apresentações. Pedro Sobral, FCCN, Serviços Digitais FCT. Só para fazer uma pergunta à Rita, até porque nós, como falámos ontem no grupo de trabalho de política, estamos a fazer o inquérito, e eu fiquei curioso de saber se nesses pivôs que tu referiste, que usaram em toda essa questão da parte da gestão de dados, se em relação àqueles 3 perfis, aos assessores, à gestão de ciência e aos investigadores, vocês viram diferenças radicais na forma como eles olharam para todo o processo que vocês desenvolveram também para eles nas unidades de investigação? Viram ou foi uma coisa menos... Não se notou tanto essa diferença ou notou-se muito? Por acaso fiquei curioso. Obrigado. Sim, obrigada. Sim, a diferença pode ser grande. Pronto, os investigadores já lidam com dados de investigação e já gerem dados. Os gestores de ciência têm uma visão diferente, embora também tenham uma certa ligação. Pronto, e os assessores estão mais descontextualizados em relação ao tema. Pronto, também são menos, não é? Pronto. Também, lá está, nós não definimos à partida um perfil e daí resultaram estes diferentes perfis. Talvez no futuro possamos ainda fazer alguns ajustes, ainda é recente. Mas pronto, acho que nós por isso é que também pensámos a sessão com esta parte da contextualização para tentar nivelar um pouco
o nível de conhecimento, também pensámos nessa questão da diferença de conhecimento e de experiência de gestão de dados de investigação. Bom dia, o meu nome é Brígida Riso, sou da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A minha pergunta é para o Jorge sobre aqui a utilização de dados secundários, porque uma coisa que estava ali bem claro era que são dados secundários com consentimento para serem utilizados com esta finalidade, e queria perceber um bocadinho melhor como é que vocês fazem essa confirmação de que existe esse consentimento e que está bem claro essa questão, porque é um problema que nos debatemos. E a outra questão é como é que organizam e conseguem trabalhar isso já desde logo com os investigadores para que isso conste efetivamente no consentimento informado, antes até de ser submetido a uma comissão de ética, portanto ainda numa fase muito inicial da investigação, porque isso habitualmente não é considerado. Às vezes, enquanto comissão de ética e fazendo parte de uma, somos nós até que aconselhamos os investigadores a incluir essa cláusula para garantir que depois podem continuar esse processo. Portanto, era perceber aqui um bocadinho esta parte. Obrigada. Olá, obrigado pela pergunta. Sim, efetivamente, nós o que fazemos atualmente, apesar de ainda não termos recebido nenhum tipo de dados concreto, temos um acordo que fornecemos ao investigador quando ele quer submeter, em que tem os requisitos dependendo daquilo que ele quer fazer com os dados e as permissões que ele quer dar aos dados, nós depois, o DAC, verifica se isto está de acordo ou não e depois é feito o depósito dos dados. Isto não é um processo direto, obviamente que em termos éticos há muitas considerações a ter, e o que é feito é que a pessoa que submete os dados é que tem o poder sobre o que é que vai deixar de fazer os dados ou não. Mas a partir disto que são dados de investigação, serão para ser permitido o acesso a estes dados para investigadores. Okay. Não sei se respondi à pergunta ou não. Ok. Muito bem, passamos à próxima. Muito bom dia, Catarina Domingos, pela Universidade de Coimbra. Eu tenho uma pergunta para o André. Achei muito curioso e interessante o facto de terem reunido esforços para certificar um repositório. Penso que não é muito comum, ainda para mais pela ISO 9001. E a minha pergunta é, quais foram os principais desafios e quanto tempo é que levou até conseguirem essa certificação? Olá, obrigado pela questão. Na prática, a duração do processo acabou por não ser muito longa. Tivemos que preparar a descrição de todos os atores, digamos, nos processos, descrição de todos os processos, de acordo com a nomenclatura da ISO, no nosso sistema interno de apoio à gestão da qualidade, e depois, digamos, na calendarização regular da auditoria interna e externa do Serviço de Documentação em Bibliotecas, nós submetemos também digamos, a proposta para a auditoria também do nosso repositório de dados. Isto acaba por acontecer de forma anual. E nós, quando tomamos a decisão de vamos entrar neste processo agora, deste ano, vamos nos preparar para a auditoria interna. Fizemos essa adequação, fizemos a auditoria interna, depois, passados alguns meses, fizemos mais alguns ajustes e aconteceu a auditoria externa. Por isso, digamos, desde o início até a preparação até ao final, foi um processo até, se pode dizer que foi ágil. Tendo em conta que, já no contexto da certificação do Serviço de Documentação em Bibliotecas, passamos apenas a certificar também os procedimentos associados ao repositório. Quanto à dificuldade, acabou por não ser um processo muito difícil, tendo em conta que nós já tínhamos todos os procedimentos já bastante bem definidos e estruturados e acabamos até por perceber que já estávamos bastante alinhados com aquilo que eram as exigências da ISO e, portanto, tivemos apenas que fazer alguma adequação de acordo com a nomenclatura que a norma exigia. Mais alguma questão?
Obrigado. É uma pergunta para o Bruno, mas agradeço as apresentações, foi mais uma excelente sessão. É um privilégio ver este nível de qualidade aqui também presente no fórum, e o Bruno é também um expoente desta qualidade. Obrigado, Bruno. Excelente qualidade do teu trabalho e contributos e reflexões. A OnCloud que vocês usam, portanto, era duas perguntas, eu 100% de acordo com essa problemática da estrutura, não é? Como as coisas nascem e como vão sendo organizadas. Era sobre as permissões, como é que vocês gerem as permissões, só simplesmente com as facilities que a OnCloud tem, ou se acrescentaram mais alguma. E depois, se têm níveis de segurança dos dados dentro da OnCloud e estabelecem diferentes, ou se isso está no vosso radar. Pronto. Primeiro, obrigado pelo comentário. Relativamente à questão da OnCloud, nós no departamento, esta necessidade até acabou por vir, porque nós trabalhávamos num servidor local, porque estávamos, isto na verdade tem um bocadinho a ver com a equipa de orientação. Eu sou orientador do Alexandre e do João, e tem muito a ver com a articulação direta em que nós temos. E eu, do ponto de vista contratual, eu troquei de instituição e, portanto, surgiu uma necessidade. E, portanto, tínhamos que procurar novas formas de abordar o problema. Eu não consigo aceder via PNL à máquina antiga. Questões técnicas começaram a limitar aquilo que nós tínhamos. Então começámos a procurar. Daí a minha introdução, ter andado muito à volta do papel do early adopter e o investigador como promotor de procurar estas novas formas de interagir e de fazer gestão de dados. No meu novo local de trabalho, eu tinha acesso a um serviço do OnCloud. E neste momento, aquilo que nós estamos a utilizar é o serviço de autenticação mais normal que o OnCloud tem. Portanto, nós trabalhamos na minha conta do OnCloud, portanto, trabalhamos com as minhas permissões. Aquilo que este wrapper, que esta ferramenta permite, é que a credencial fica embedded diretamente. Portanto, eu posso associar a minha permissão a outros utilizadores. Isto abre aquela pasta a quem roubar depois todo o projeto. Depois, a nível até da partilha do projeto, também temos de ter esse cuidado. Neste caso, como nós trabalhamos já com dados anonimizados, este dataset já é o dataset final que eu vou partilhar. Portanto, como já trabalhamos com datasets anonimizados, eu não tenho grandes problemas. O resto ainda não está aberto. A única coisa que fica aberta é esta possibilidade. Portanto, isto é um dataset que fica já dentro de outro dataset. Este dataset é o dataset que nós temos partilhado de projeto, é onde temos todas as análises exploratórias, e sempre que é necessário vamos associar, vamos buscar os dados, sendo que as permissões já estão embedded diretamente no processo. Mas trabalhamos diretamente com as permissões do... Não. Gostava. Há mais questões da audiência? Terminávamos a sessão de questões, mas eu queria aproveitar só para colocar uma questão ao Joel Faustino sobre uma frase que me intrigou no abstract. Mesmo quando os dados em si não estão disponíveis abertamente, os metadados estão para promover a transparência. Do ponto de vista dos investigadores, eles têm capacidade e facilidade para consultar estes metadados? Obrigado pela questão. Depende, e a responsabilidade muitas vezes é de quem organiza o repositório. É uma das grandes responsabilidades que nós temos, é organizar de uma maneira que seja intuitiva e de uma maneira que possa ser facilmente utilizada pelo investigador. É mais do que uma responsabilidade de quem vai ao repositório. Eles têm que estar disponíveis de uma maneira que seja... que tenha cabeça, tronco e membros, para dizer isto de uma maneira mais simples. Faz parte de nós, primeiro de tudo. Mas claro que também há coisas que... Há que haver uma formação da parte dos investigadores de como tratar metadados, como os utilizar. Sim, é isso. Muito bem, muito obrigado. Ainda não vamos para o coffee break, embora estejamos aqui com 10 minutinhos de atraso que se prendeu ao início das sessões, porque a comissão organizadora tem uma surpresa e vai ser chamada agora aqui ao palco, e os meus convidados desta sessão é para se manterem, correto? Sim? E só informo depois que o coffee break é no CAFAC, outra vez. Ou não? Não, vai ser no foyer aqui ainda bem, pronto. Então...
Muito bem, então vamos tirar uma fotografia.